Fala galera, dando continuidade aí ao nosso grande projeto, o curso de Direito Administrativo para as redes sociais. Toda atenção porque nós estamos na aula de número 2 acerca da temática atos administrativos. Cuidado, porque vamos ter aula 1, aula 2 de licitações, aula 1, aula 2 de poderes administrativos, aula 1, aula 2 de organização da administração pública. Então, se atente para isso. Aula 1 e aula 2 desta temática, atos administrativos. Se você não assistiu a aula 1, recomendo fortemente que você ingresse na playlist que consta a parte de atos administrativos. Está lá escrito Curso de Direito Administrativo, Atos Administrativos. É importantíssimo que você observe toda a sequência. Por quê? Porque quando você sabe a sequência, você sabe qual será o próximo passo que eu irei aqui proporcionar para você. Inclusive, ao longo da aula de número 1, eu falei para você toda a ementa dos aspectos que nós abordaremos ao longo desse curso. Lógico que a ementa, ela está intrinsecamente ligada àqueles subtemas que são cobrados no cenário dos atos administrativos. Aliás, neste momento, se você precisa assistir a aula 1, e eu já estou lhe adiantando que nós teremos aula 3, 4, 5 de atos administrativos, é importantíssimo que você se ligue no seguinte, que você ative as notificações do canal do professor Alan Vinícius. Além de ativar as notificações, você vai deixar o seu like. Quando você faz isso, sem dúvidas, você vai conseguir ter acesso de uma forma muito mais rápida, especificamente, às informações de novos conteúdos que estarão sendo postados aqui no meu canal no YouTube, tá certo? Ao longo da aula, eu vou indicar para vocês outras grandes ferramentas para que você não só tenha as aulas teóricas de atos, você também tenha aulas práticas, aulas de questões, aulas especificamente de resumos, mapas mentais, que você encontrará em outras redes sociais também, que são administradas, que são gerenciadas pelo professor Alan Vinícius. Bacana? Olha só, nessa aula de número 2 de atos administrativos, a gente vai abordar um aspecto de extrema importância, que é o conceito relacionado a estes atos. E na aula de número 1, a aula inicial, você não falou de conceito? Não. Eu falei sobre os sujeitos. Eu falei sobre quem pode praticar um ato administrativo. Na aula de hoje, nós vamos falar aspecto de extrema importância. Nós vamos abordar um aspecto relativo ao seguinte, atenção, atenção, atenção. Quando eu penso no cenário dos atos administrativos, a gente vai precisar saber o aspecto de número 2. Qual é a base de número 2, professor? O conceito. Professor, mas eu estou assistindo só a primeira aula agora. Aula de número 2. Isso vai gerar algum tipo de prejuízo? Não. Continue a assistir a aula 2, mas logo após você fechar essa aula 2, volte para a aula de número 1. Porque, certamente, se você observar as diretrizes dessa temática, atos administrativos, desde a aula 1, você vai conseguir, de fato, ter uma maior performance nas questões. Então, na linha de conceito, o que é que a gente vai observar? Preste atenção para não perder uma questão. Qual é o conceito de atos administrativos? A gente vai estabelecer o conceito de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai analisar essas palavras consideradas como as palavras-chave. Olha só, conceito. Atos administrativos, qual é o primeiro item que a gente vai afirmar? São manifestações unilaterais de vontade. Veja que a gente vai fazer o conceito de uma forma diferente. A gente não vai simplesmente escrever aqui palavras soltas. Não. São manifestações unilaterais de vontade. Você já sabe o que é um ato. Essas manifestações unilaterais de vontade, elas são efetuadas por quem? Então, atenção. Efetuadas
pela administração pública, sempre a resposta é não. Como assim a resposta é não? Tem que ter, ó, isso aqui, ó, agindo nesta qualidade. Ora. Por que, professor? A gente não está falando da administração pública sempre, porque eu falei para você na aula de número 1 que para ser um ato administrativo tem que ser regido pelo direito público. Se não for regido pelo direito público, não é ato administrativo e isso vai precisar estar claríssimo na sua mente. Então, às vezes, a administração pública ela está atuando como se particular fosse. Ela, por exemplo, está explorando uma atividade econômica. Ora, se ela traz um cenário como este, sem dúvidas, vou repetir para você, sem dúvidas, ela não vai ali estar praticando um ato administrativo. Então, efetuadas pela administração pública, agindo nesta qualidade, atenção, ou efetuadas, no caso as manifestações de vontade, por particulares. Só que quando eu digo que é por particulares, não poderá ser um particular qualquer. Não pode ser um particular qualquer. Precisam ser particulares que gozem de prerrogativas públicas. Isso é importantíssimo. De particulares que gozem de prerrogativas públicas. Isso é de extrema importância. Se você consegue enxergar isso, você vai sair muito à frente. Então, efetuadas pela administração pública, agindo nesta qualidade, ou de particulares que gozem de prerrogativas públicas. Se a gente continua, qual é o objetivo? Então, o objetivo visando a produção de efeitos jurídicos. Então veja que o grande objetivo é a produção de efeitos jurídicos. E nós temos ainda um aspecto de regência, que é o conjunto de normas aplicáveis, que eu chamo de regime jurídico. Então essas manifestações de vontade, elas são regidas pelo direito público. Elas são regidas pelo direito público. É exatamente aí que eu queria lhe mostrar uma grande técnica. O método AV4.4 nada mais é do que um processo de acompanhamento profissional de preparação para concursos públicos efetuado por mim, professor Alain. Então eu gostaria de falar muito isso agora, para que você entenda como é que isso se aplica aqui, à sua realidade dos atos administrativos. Por que tem um acompanhamento profissional vai virar o jogo para você? Sobretudo por alguém tão experiente como o professor Alain Vinícius, que já conta com mais de 14 anos de atuação no cenário de concurso, seja ensinando constitucional, seja ensinando administrativo, seja ensinando legislação específica, seja como fundador do maior curso de preparação para concursos públicos do estado da Bahia, o Acerte Concurso. Como é que você vai conseguir pegar essa experiência e aplicar para você? É muito simples. Quando a gente fala do método AV4.4, é porque são 4 pilares que norteiam qualquer aprovação em concursos públicos. Quais são, professor, esses 4 pilares? E o que é que isso tem a ver com atos administrativos? Isso tem tudo a ver. Pelo seguinte, aqui está o terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente. Você vai precisar utilizar-se de técnicas
para que você consiga, internalizar o conteúdo programático. Então você que está me ouvindo, eu gostaria muito que você reproduzisse isso à sua maneira. O que o aprendizado eficiente ele tem como objetivo? Qual é o meu objetivo em criar esse pilar? O objetivo de criar esse pilar é permitir que cada estudante, você que está me ouvindo, consiga ter um processo de retenção mais acentuada do conteúdo programático. Veja na prática como ter essa retenção do conteúdo programático. Por exemplo, a gente está falando do conceito de atos. Aí você de repente quer estudar esse conceito de atos e fala assim, não lembro. Você vai precisar buscar sempre uma expressão que são as palavras-chave. Fazer isso aqui é fundamental para você ter sucesso na sua caminhada. Então, o conceito de atos é constituído por quê? Ele é constituído, primeiro, pela identificação do que se trata. Então, o ato administrativo é o quê? Isso é o enquadramento, que é a identificação do que é. Depois eu disse quem pode praticar atos. Então nós temos os sujeitos. É o segundo fator que você vai precisar guardar na sua mente. Então, enquadramento, sujeitos. Depois nós falamos do item 3. E este item 3 envolve o objetivo da prática de um ato administrativo. É o objetivo. E o item 4 que você vai precisar guardar na sua mente é o regime jurídico. Então, se você guarda essas 4 informações, você não precisa gravar o conceito de atos. Basta você saber, veja, vamos montar esse quebra-cabeça agora. Vamos montar o quebra-cabeça com as palavras-chave. Ato administrativo é o quê? Manifestação unilateral de vontade. Esta manifestação unilateral de vontade, ela pode ser emanada a professor por quem? Pela administração pública ou por particulares. Pela administração pública ou por particulares. Lembrando que seja pela administração, seja por particulares, eu tenho necessariamente que essa manifestação ela precisa ser regida pelo direito público. Se ela não é regida pelo direito público, não adianta. Nós não teremos o enquadramento como ato administrativo. Então não é qualquer manifestação de vontade da administração ou de particular que vai ter esse enquadramento. Então não esquece disso. E o objetivo é a produção de efeitos jurídicos. Quando eu digo isso, eu estou falando de criar uma relação jurídica. Por exemplo, a sua nomeação. Esse é o ato de criação de uma relação jurídica. É a produção de efeitos jurídicos. Pode ser, então, vamos lá. Produção de efeitos jurídicos. Então, esta produção de efeitos jurídicos pode ser a criação, a extinção, a modificação de uma relação jurídica. Nós temos o resguardar, enfim, transferir, tudo isso vai estar relacionado ao processo atinente à produção de efeitos jurídicos. Então veja que o conceito, sendo feito de forma esquematizada, ele vai virar o jogo para você. Então o que é que você vai precisar fazer agora? Você vai precisar, de fato, aprofundar tudo que você aprendeu aqui em outras redes sociais. Então vamos lembrar o seguinte:
teoria. Você vê aonde? No YouTube. Se você precisar tirar algum tipo de dúvida, então você vai utilizar o meu WhatsApp, é o 71993811035. Se você precisar especificamente tirar algum tipo de dúvida. Se você vai para o Telegram, como é que você chega no Telegram? Então você vai colocar assim, ó, materiais.acerteconcursos.com/Telegram. O Acerte Concursos, para quem está assistindo a aula pela primeira vez, é o curso fundado por mim, professor Alan Vinícius, tá? Nós temos ainda o seguinte, nós temos o cenário do Instagram. O Instagram, você vai ter questões diárias nos stories, bem como grandes dicas no feed, tá? Então, tanto o @prof.alanvinicius quanto o @Acerte Concursos serão grandes veículos para que você tenha acesso a informações de qualidade. No YouTube, não esquece de fazer duas coisas. De deixar o seu like. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se esse vídeo transformou a sua preparação, bem como não esqueça de ativar as notificações do canal do professor Alan Vinícius, porque assim, fica na parte do sino, tá? Você está de frente para a tela, fica à sua direita, então efetue este processo, porque certamente assim você vai difundir o trabalho do professor Alan e principalmente, toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você será notificado pela ferramenta. Um grande abraço, estamos juntos, na próxima aula nós falaremos acerca desta análise do conceito, fazendo as distinções entre atos administrativos e contratos administrativos e entre atos administrativos e fatos administrativos. Um grande abraço e estamos juntos e rumo à aprovação. Valeu! Grande abraço!